Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, CPI do Rio Melchior, instalação de termoelétrica pode comprometer recursos hídricos. Abrigos iluminados, projeto de lei quer tornar obrigatória a iluminação em paradas de ônibus no DF. Combate ao capacitismo, projeto de lei prevê ações educativas para mostrar que portadores de deficiência não são incapazes. Mulheres no poder, estudo da CLDF reforça a importância de incentivar a participação feminina na política. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa durante a segunda semana de junho. A greve dos professores voltou a pautar debates na Câmara Legislativa no último dia 10. Presidente da Comissão de Educação e Cultura, o deputado Gabriel Magno afirmou existir margem financeira para um reajuste salarial e criticou o governador Ibanez Rocha pela resistência em abrir negociações com a categoria. Para o parlamentar, os prejuízos causados pela paralisação são culpa do governo. Hoje, muitos que estão nos assistindo provavelmente vivenciaram um transtorno no centro da cidade. A cidade parou. Os professores ocuparam a pista em frente ao Palácio do Buriti. A culpa do caos no trânsito é do governador, que até agora não se dispôs a abrir uma negociação com essa categoria. A proposta da educação custa 1,5 bilhão. Tem dinheiro. Quem não quer resolver, eu vou encerrar. Quem não quer resolver a greve é o governador dessa cidade. Gabriel Magno não foi o único a usar a tribuna para falar da paralisação dos docentes. Os deputados Chico Vigilante e Ricardo Vale também declararam apoio aos professores e criticaram o GDF. Já o deputado Jorge Viana lembrou que os professores do DF têm hoje um dos piores salários do país. A saúde também foi tema de pronunciamentos no dia 10. Presidente da Comissão de Saúde, a deputada Deise Amarilho questionou a decisão do GDF de construir 6 novas unidades de pronto atendimento na cidade. A parlamentar argumentou que as UPAs estão sobrecarregadas, em parte devido ao sucateamento dos hospitais. Os hospitais estão lotados, sucateados, antigos, e não consegue girar leito, porque o sistema não se comunica, porque falta exame, e acaba que a UPA ela tem sido um depósito de doentes e um cenário de quebra-quebra. Com histórico profissional no setor, o deputado Jorge Viana também criticou a sobrecarga enfrentada pelas UPAs. As UPAs que foram criadas em Brasília, que a média dos atendimentos seriam em torno de 4 mil atendimentos por mês, hoje eu vejo uma tabela que eles atendem, no mínimo, 25 mil atendimentos por mês. Olha para vocês verem, de 4 mil atendimentos, que é o que é previsto para uma UPA, tipo, tem as marcações, UPA tipo 1, tipo 2, tipo 3, estão atendendo mais de 25 mil. Então, óbvio que está tendo um congestionamento, está tendo uma superlotação no atendimento. E quem está absorvendo tudo isso? O profissional de saúde. A greve dos professores voltou a repercutir no plenário no dia 11. Parlamentares de oposição criticaram duramente o governador Ibanez Rocha após a ameaça de corte de ponto dos grevistas. Deputados como Gabriel Magno e Fábio Félix classificaram a postura como autoritária e defenderam a abertura de diálogo com a categoria. Na mesma sessão, o deputado pastor Daniel de Castro aproveitou a visita do bispo Manuel Ferreira à CLDF para defender mais parcerias entre o poder público e as igrejas em prol das populações mais carentes. Já o deputado Eduardo Pedrosa cobrou justiça para a criança autista arrastada por funcionários de uma clínica especializada aqui do DF. A agressão foi registrada em vídeo e teve ampla divulgação no mês passado. Quem também subiu à tribuna foi o deputado Max Maciel, mas para comemorar a decisão do Tribunal de Justiça do DF, que suspendeu a autorização do uso das águas do Rio Melchior por uma termoelétrica que pode ser instalada na região. A questão foi tema central da última reunião da CPI, que investiga as causas da poluição nas águas do rio.
No dia 12, o deputado Gabriel Magno comandou comissão geral para debater o cumprimento dos planos distrital e nacional de educação pelas escolas públicas do DF. Com plenário cheio, deputados e especialistas denunciaram o descumprimento de metas, baixos salários e cortes no orçamento, enquanto alunos e professores relataram a falta de estrutura nas escolas. Segundo os especialistas, se o Plano Distrital de Educação fosse cumprido, os professores não teriam motivo para a greve. A CPI do Rio Melchior promoveu na manhã do dia 12 de junho uma oitiva com o engenheiro ambiental Breno Bispo da Silva, analista do IBAMA. O principal tema debatido foi a possibilidade da instalação de uma termoelétrica a gás nas proximidades do rio, que tem cerca de 25 quilômetros e fica entre Ceilândia e Samambaia. A classificação das águas está no nível 4, o pior da escala em termos de qualidade ambiental. Naquela área existem o aterro sanitário de Samambaia, um abatedouro de aves e uma estação da CAESB, onde são tratados 40% do esgoto de Brasília. Essas são 3 das possíveis fontes de contaminação do Rio Melchior investigadas pela CPI. A audiência na CLDF aconteceu aqui no plenário e durou quase 3 horas. Participaram da sessão os deputados Paula Belmonte, que é presidente da CPI, Yolando, que é relator, e Gabriel Magno. O objetivo da sessão com o engenheiro Breno Bispo foi levantar informações que estão sendo produzidas pelo IBAMA sobre as condições do rio. Logo no início da oitiva, a deputada Paula Belmonte questionou o analista do IBAMA sobre a viabilidade e os riscos de criar uma termoelétrica no rio. Hoje, a demanda de água que nós temos, a vazão de água do rio, ela é suficiente para a termoelétrica? Não. Então, essa é a resposta que nós precisamos. Na falta da vazão do rio para resfriar as caldeiras da termoelétrica, uma alternativa seria a utilização de água do lençol freático, com a perfuração de 4 poços. A possibilidade preocupou os deputados. Isso pode influenciar no abastecimento daquela região. Muitas áreas ali são irrigadas através dos poços e isso é a nossa preocupação. Mas, nesse momento, a outorga concedida para o uso das águas do Rio Melchior pela empresa Usina Termoelétrica Brasília está suspensa por uma liminar concedida no dia 6 de junho pelo Tribunal de Justiça do DF Territórios. Além da possibilidade de contaminação das águas, a usina desperta outras preocupações ambientais e de saúde pública. E ficou provado aqui, como o próprio IBAMA apresentou, o grau de poluição que essa usina termoelétrica vai trazer. A gente viu que só de emissão de CO2, o que a usina termoelétrica vai colocar de poluentes no ar atmosférico é 4 vezes maior do que a emissão de gases poluentes de toda a frota de ônibus da cidade de São Paulo. Então nós estamos falando de um volume enorme de CO2 que vai ser jogado no ar todos os anos e da conta de luz. Porque também no estudo de impacto apresentado pela empresa, foi confirmado pelo IBAMA, o custo de produção de uma usina termoelétrica ele chega a ser 6 ou 7 vezes maior do que o custo médio de produção de energia elétrica que os brasileiros hoje estão acostumados a pagar. No dia 17 de junho, o IBAMA promove uma audiência pública sobre esse tema. O evento será às 7 horas da noite no Complexo Cultural de Samambaia. A próxima reunião da CPI do Rio Melchior na CLDF será no dia 26 de junho, às 10 horas da manhã. Na ocasião, serão ouvidos representantes da ADASA e da empresa Ambientare Soluções em Meio Ambiente. É senso comum que Brasília não foi uma cidade projetada para quem anda a pé. E quem precisa se deslocar caminhando por aí sente isso na pele. Além das grandes distâncias e das calçadas desniveladas, outra dificuldade é a falta de iluminação. De dia, o maior problema é nas passarelas subterrâneas.
Percorremos a cidade e passamos nesta passarela, no eixinho sentido Asa Norte. Ela até tem luminárias, mas estão apagadas. E mesmo com a luz do sol, aqui embaixo é escuro. Agora, imagina a noite. Já passei também, é super escuro. Inclusive, minha amiga foi assaltada aqui. Sempre acontece alguma coisa, a gente fica com muito medo. De noite você já passou aqui? É muito escuro? É muito escuro. Essas luzes funcionam? Às vezes sim, às vezes não. Nem sempre está funcionando. Nem sempre está funcionando. Saindo da passarela subterrânea, nesta parada de ônibus ao lado, até tem uma luminária. Mas lâmpada que é bom? Nada. A Átila mora em Planaltina de Goiás e trabalha no plano. Ela tem medo de pegar ônibus depois que escurece. Arriscado, né? Perigoso, complicado. Falta de respeito, né? Com a gente, com o trabalhador que paga impostos, tudo direitinho, então é muita falta de respeito. Principalmente você que é mulher, você se sente vulnerável, com medo? Eu me sinto totalmente desprotegida, vulnerável. Um pouco mais pra frente, encontramos outros abrigos, todos sem iluminação. E enquanto o sol ia se pondo, fomos seguindo sentido Sobradinho. Chegamos nesta parada grande que fica bem cheia nos horários de pico. Mas por aqui tem mesmo só a iluminação do poste. Pontos específicos de luz no abrigo não tem. E com o cair do dia vai ficando bem escuro. Além da parada ser cheia, deveria ter mais iluminação, né? Mas não tem, né? Aqui é meio complicado, né? Esse horário ainda é mais tranquilo, porque tem mais gente, mas dependendo do horário fica meio perigoso. Agora é mais ou menos 18h10 e a gente está atravessando essa passarela que fica aqui na BR-020, sentido Sobradinho, mais ou menos na altura do Colorado. Quem está me acompanhando é o repórter cinematográfico Ivan Délio e ele está com a luz da nossa câmera ligada para poder fazer essa filmagem. Mas olha só o que acontece quando ele desliga essa luz. Já fica bem escuro. Eu acho que complica mais para quem sai do serviço agora, né? E tem que atravessar. Ou mais tarde um pouquinho, né? Ou mais tarde um pouquinho. Porque não tem iluminação aqui. Tem não. Você acha que deveria ter? Deveria ter aqui nessa passarela que é bem escura. Eu acho uma vergonha, né? Porque a gente paga os impostos da gente e nunca tem nada, falta ônibus, é escuro. Na minha casa também é a mesma coisa, da rua escura, eu tenho que correr para chegar a tempo de ter pelo menos uma luz lá para a gente poder passar, né? Porque é muito perigoso. Fica com medo? Eu bastante, eu já fui assaltada 4 vezes. A Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara Legislativa também percorreu alguns pontos no lado sul da cidade e constatou a mesma escuridão. Nós estamos numa passarela da EPTG e a comissão está com aqui o nosso guia, nosso manual técnico para avaliar manutenção, para avaliar situação da estrutura e, sobretudo, a travessia para o pedestre. Já está aqui uma coisa bem clara e precisa. Nós temos um problema de iluminação, vocês estão vendo aí. Então essa é a realidade e a comissão vai fazer uma série de apontamentos. Para dar uma solução para este problema, a comissão aprovou o projeto de lei do deputado Max Maciel para que seja instalada iluminação pública específica em abrigos e paradas de ônibus, passarelas e passagens subterrâneas. São territórios de vulnerabilidade, sobretudo para as mulheres na cidade, né? Eu, enquanto presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, a gente já vem pegando não só relato, mas como dados concretos, né? A própria CEMOB tem mais de 400 abrigos considerados expostos a vulnerabilidades e as passarelas também, né? Inclusive algumas que já tivemos casos de tentativa de violência sexual contra as mulheres e até fato consumado. E tudo isso pontos muito escuros, né? Infelizmente essa legislação é uma inovação para incluir esses espaços também como prioridade na iluminação pública. Este especialista em arquitetura e urbanismo da Universidade de Brasília lembra que a iluminação pública é também uma questão de segurança para quem anda a pé. São pesquisas de décadas e décadas mostrando que lugares iluminados são lugares seguros. É quase impossível você ter violência num lugar vigiado, com câmeras, com luz, com evidência pública. O criminoso, o
covarde não atua num ambiente desse. Ele prefere a escuridão, ele prefere a embriaguez, ele prefere todo tipo de situação de esconderijo. Segundo a SEB-IPs, empresa que hoje está responsável pela iluminação pública da cidade, a instalação de luzes específicas para paradas de ônibus e passarelas está no planejamento, mas ainda leva um tempo para sair do papel. Temos prioridade à licitação de compra de lâmpadas e de contratação de empresas para troca de lâmpadas, que é o programa de modernização e eficientização. E agora soltamos o edital para contratar as empresas que farão as expansões. Como disse, seja em novas rodovias, seja também nos 2 programas, que é Luz no Ponto e Luz na Faixa. Então, logo a gente contrate a empresa, resultado desse certame, daremos início ao planejamento. Murilo é empresário do setor de refrigeração e ar-condicionado. Há um ano, um acidente de trabalho o deixou paraplégico. Desde então, ele passou a viver com uma nova realidade e com novos obstáculos. Essas barreiras nem sempre são visíveis. Murilo conta que elas estão no motorista de aplicativo que cancela a corrida ao ver a cadeira de rodas, estão na indiferença dentro do ônibus ou do metrô, quando falta empatia ou acessibilidade, e principalmente nos contratos de trabalho que ele perdeu por não poder mais executar pessoalmente os serviços. Quando eu anunciei, falei, olha, eu sofri um acidente, estou na cadeira de rodas, não sei o período, se é para o resto da vida, se é algo temporário, mas no momento eu não consigo te atender fisicamente. Tem uma equipe que eu consigo orientar. Aí a pessoa virou para mim e falou, infelizmente eu vou ter que quebrar o contrato, porque a gente pagava pela sua mão de obra específica. A história de Murilo e outras pessoas com deficiência é um exemplo do que hoje se chama capacitismo. Essa expressão significa um tipo de preconceito que atinge as pessoas com deficiência. O capacitismo aparece em atitudes, comentários e até barreiras físicas ou sociais que dificultam o exercício da cidadania. Tudo isso parte da ideia de que só existe um corpo ideal e de que quem tem alguma deficiência não é capaz ou é inferior. Para acabar com situações como essas, o deputado Robério Negreiros apresentou um projeto de lei na Câmara Legislativa com o objetivo de promover uma campanha permanente e combate ao capacitismo. Toda vez que a gente fala da questão da deficiência, é a gente buscar e sempre cai na vala da discriminação, e a gente tem que evitar esse tipo de coisa. O deficiente, ele é capaz, precisa de legislação, sim, para que esses deficientes possam ter uma forma de estímulo, uma forma de oportunidade. Então, neste caso, eu busquei, dentro de um conceito, uma campanha de conscientização e também se buscar dentro dessas vertentes de diretrizes envolvendo todos os órgãos do Distrito Federal. O presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência considera importante a iniciativa do Legislativo. Ele também defende ações práticas do poder público para combater a discriminação e o preconceito. O projeto de lei ele tem alguns pontos muito importantes. Um deles é trazer essa temática para a área da educação, porque você vai trabalhar a base da nossa sociedade, que são as crianças, os jovens, os adolescentes. Outro fator importante da legislação que eu pude observar é o desenvolvimento de campanhas por meio de seminários, palestras, enfim, informação. Eu acho que a informação chegando à pessoa, essa visão começa a mudar. Muitas vezes a falta de informação leva ao preconceito, leva ao capacitismo. Nesse período de um ano, Murilo se reinventou e buscou superar o capacitismo. Adaptou a rotina e segue no comando dos negócios. Também encontrou no esporte um novo impulso para seguir em frente, enfrentar os desafios e aumentar a autoestima. Eu me vejo como uma figura de tentar dar o exemplo, né? Exemplo de melhora, de superação, de correr atrás. E nesse meio termo eu usei muito do esporte para alavancar essa minha reabilitação. Eu não tenho o que reclamar. Para um ano, né, de processo de acidente, de reabilitação, de volta com a vida normal, voltar a trabalhar,
voltar a frequentar os lugares, mudar a minha vida hoje como atleta, né? Conseguir conciliar minha vida de atleta, de profissional, de pai. A Câmara Legislativa do Distrito Federal recebe pela segunda vez a exposição Cuibuca, em memória às vítimas do genocídio contra o povo Tutsi, ocorrido em Ruanda em 1994. A mostra, organizada pela Embaixada de Ruanda, está aqui no Espaço Cultural Atos Bucão e convida o público à reflexão e ao compromisso coletivo de paz, trazendo à memória os 31 anos de um dos genocídios mais cruéis da história da humanidade. Estimativas apontam que cerca de 800 mil Tutsis foram mortos por milícias do grupo Hutu, maioria no país, em 100 dias de assassinatos desenfreados. A palavra Cuibuca significa lembrar e é um chamado à ação por um mundo mais justo, onde a educação e a empatia e a responsabilidade individual e coletiva sejam ferramentas para romper ciclos de violência e construir uma convivência baseada no respeito à dignidade humana. Nos painéis aqui da exposição, o genocídio ganha contornos individuais, explicando como foi possível fazer um processo de pacificação em Ruanda graças a duas ações indispensáveis: arrependimento e perdão. A exposição conta, por exemplo, a história de Lawrence, uma Tutsi que perdeu toda a sua família durante o massacre. Um dos assassinos é Xavier, hoje arrependido de suas ações. E entre eles, o improvável, um laço de amizade somente possível por causa do perdão. A exposição mostra como Ruanda escolheu lembrar, unir e renovar. São histórias de resiliência, justiça restaurativa e reconciliação. Um caso emblemático de reconstrução social e convivência entre vítimas e agressores. A exposição fica aqui na CLDF até o dia 27 de junho. Você já parou para pensar em quantas mulheres ocupam hoje mandatos no Poder Legislativo do DF e em quantas já passaram por este plenário? A Câmara Legislativa analisou os dados e o levantamento mostra que a igualdade de gênero ainda está longe de ser uma realidade por aqui. Mais de 30 anos após a sua criação, a CLDF teve apenas 2 mulheres na presidência da Casa e o maior número de deputadas em uma legislatura foi 5, um recorde alcançado apenas 2 vezes, entre 2003 e 2006 e novamente entre 2015 e 2018. Somos poucas ainda, o grau de participação feminina na política ele ainda é muito tímido no Brasil, principalmente aqui na capital. Então, você vê, nós somos 4 e foi um dos mandatos que teve mais mulheres. O levantamento do CONOFES, órgão institucional de consultoria técnico-legislativa da Casa, mostra que em 2025 a subrepresentação feminina ainda é uma realidade marcante da CLDF. As mulheres ocupam apenas 16,67% das cadeiras na atual legislatura. Mesmo a gente tendo uma população de mais de 50% de mulheres no DF, esse valor não se reflete nas cadeiras do Legislativo. Se comparando até com as legislaturas passadas, a gente não avançou em nada. A baixa representatividade impacta também as comissões da Câmara Legislativa. Apenas a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher tem maioria de mulheres entre seus integrantes. Em contraste, 5 comissões são formadas exclusivamente por homens. Essa baixa representatividade é fruto de um conjunto de questões que a gente vê ao longo. O não incentivo às mulheres, o não financiamento a essas mulheres, quando elas vêm dizem para elas, não, eu preciso preencher aqui uma cota de 30%. Então as colocam sem dar qualquer condições de competição. A mesa diretora, principal órgão de comando da Câmara Legislativa depois do plenário, também reflete a desigualdade de representação.
Em 9 biênios, a composição da mesa foi 100% masculina. Atualmente, a deputada Paula Belmonte é a única mulher a ocupar um cargo na mesa, na segunda vice-presidência da casa. Somos ainda muito poucas, como eu disse, nós 4, né? Então, assim, só temos uma mulher na mesa diretora. E esse é o nosso trabalho, é fazer com que as nossas mulheres também peguem as presidências das comissões importantes, né? Porque normalmente se entrega a comissão que não tenha uma ênfase maior. E nós temos hoje, a deputada Jaqueline Silva na CAF, que é uma comissão importantíssima esse ano, que vai estar sendo discutido o PEDOT, e isso é o que nós queremos. Agora, o mais importante é que a eleição que vem, que nós vamos ter aqui em Brasília, que a gente possa ter maior representatividade feminina. Esta especialista conduz uma pesquisa de mestrado que reforça os dados do levantamento feito pela CLDF. Os resultados preliminares confirmam: é preciso incentivar a participação feminina nos partidos políticos. A gente tem que incentivar as mulheres a entrarem nos partidos, e não só entrarem nos partidos, mas também entrarem como candidatas ao Parlamento do Distrito Federal. Então, se a gente incentivar as meninas também, desde a adolescência, a entrarem para a política nos pequenos núcleos, a gente consegue fazer com que a mulher se motive para estar no Parlamento do Distrito Federal. Mesmo com poucas cadeiras ocupadas por mulheres, a luta por direitos tem avançado. São 158 leis vigentes em defesa da mulher, publicadas entre 1992 e 2024. As leis aprovadas abrangem diversas áreas dos direitos das mulheres. São 73 voltadas ao combate à violência de gênero, 52 à saúde integral, incluindo direitos sexuais e reprodutivos. Há normas específicas para mulheres idosas, com deficiência e em situação de privação de liberdade. Outras leis tratam de assistência social, enfrentamento ao racismo e ao sexismo, além de 26 leis focadas em igualdade e autonomia econômica. Essas leis distritais criaram instrumentos importantes, como a rede de apoio para assistência médica, psicológica e social, o relatório Orçamento Mulheres para controle do orçamento público e o programa Aluguel Social para mulheres em situação de risco. Nesse estudo, o que a gente percebe? Em 9 legislaturas, nós tivemos 18 deputadas. E mesmo com essa quantia tão pequena, elas têm sido muito guerreiras em levantar as bandeiras, principalmente em relação à defesa da mulher. Uma vez a gente sendo aí vista pela sociedade, com certeza absoluta a gente vai poder ampliar esse número de mulheres que participam do processo político. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.